Fala pessoal, Murilo Marquezine aqui, host do podcast do Investidor Imobiliário. Hoje a gente está com uma pessoa muito competente, falo com causa própria, né, que tenho ali alguns negócios com ele, um grande profissional que atua em prol da transparência e governança do mercado imobiliário. Com vocês, Fábio D'Aprilio, da Capital Finance. Fique à Olá, vontade para se apresentar e dar as boas-vindas para a turma. bom dia Murilo, muito obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras, um prazer estar com vocês aqui. Vou me apresentando, acho que conforme a gente vai conversando, fala um pouco de mim, fala um pouco da Capital Finance, a gente fala um pouco de mercado. Boa, vamos lá então. Começando com você, né? Da onde é que você começou? Como que você começou sua trajetória no mercado imobiliário? Onde que virou a chavinha e falou, cara, é isso que eu quero para minha vida? Fala assim, do acadêmico, depois do profissional e até aqui. Tá bom. Sou formado em administração de empresas pela PUC de São Paulo, fiz um MBA de gestão de negócios. E a minha carreira começou no Bradesco, eu morava na agência de bairro, morava em Perdizes, e eu comecei ali como escriturário, trabalhei um tempo. Eu atormentava demais em casa, meu pai me botou para trabalhar com menos de 16 anos. E depois eu entendi que foi uma oportunidade muito grande. Trabalhei 3 anos no Bradesco, eu trabalhei 5 anos na Votorantim, na área Tá. de crédito, na holding SA Indústrias Votorantim. Eu trabalhei numa grande escola, uma das maiores escolas que eu tive, que foi a Nestlé. Trabalhei 10 anos em finanças, tesouraria ali, passei por tudo. Sempre parte financeira. Sim, sim. Acabei levando foi uma sequência natural, né? Então, o Tá. Bradesco, instituição financeira, Votorantim também finanças, Nestlé finanças. Alguma área específica? Ah, onde eu fiquei mais tempo na Nestlé foi tesouraria. Tá. Então, a gente fazia ali bastante coisa de fechamento de câmbio, de estruturar negócios e relacionamento com bancos e fundos e apesar da Nestlé não ser exatamente uma empresa tomadora de crédito, porque os recursos vinham da matriz na Suíça, mas sempre na área financeira. E aí chegou uma hora que eu sou um cara muito curioso. Eu gosto muito de conversar, de conhecer pessoas, e aí eu tive vários negócios como que eu chamava de plano B. Além da minha atividade principal, essas que eu Tá. estou citando, eu sempre tive outros negócios, menores, pequenos, que a gente podia. Eu acabo entrava, assessorava os caras. Como que é? Puta, como vários, posso contar todos? Pode. Então, uma passagem rápida, assim. Eu tive um centro automotivo, eu tive um bar de comida nordestina, eu tive uma pequena confecção, a gente desenvolveu um site para organizar esportes, era focado no futebol. Eu administrei um time, um grupo, né, de futebol por 21 anos no Playball da Pompeia. Eu tive a Queijaria, que é um case que existe até hoje, Que legal. focando produtores nacionais, pequenos produtores de produtos nacionais, queijos, embutidos e vinhos e tal. Mas assim, sempre eu entrava, fazia gestão, ajudava o idealizador disso a montar, a estruturar, aí eu saía. E o último, paralelo à Capital Finance, inclusive, mas aí eu vi que não dava para fazer tudo ao mesmo tempo, a Queijaria, e depois dela uma empresa de produtos médicos hospitalares. Caramba. A gente era representante de uma empresa argentina, exclusiva no Brasil, tomou um vulto grande, aí não estava conseguindo dar conta de tudo, vendi minha parte e estou focando no Capital Finance 100%. Boa. Show de bola. E Capital Finance? A turma que está assistindo, ela é entusiasta do mercado imobiliário, né? E eu acho que Capital Finance é um stakeholder, né? Um participante na cadeia do mercado imobiliário muito importante que vem crescendo cada dia mais a sua importância e sua relevância. Explica para a turma, acho que primeiro, o que é o agente de monitoramento, né? E depois dá um gancho com Capital Finance, como que surgiu, como que vocês estão crescendo, enfim. Tá. Como você comentou, está perfeito a colocação. Capital Finance começou há 15 anos atrás, 2 sócios que eram de mercado financeiro também, Price, auditores Price. Estou com eles já há 13 anos. Eu adoro o que eu faço, por isso que eu estou todo esse tempo. Eu não tinha conhecimento do mercado imobiliário, eu tinha a experiência que eu tinha tido apenas como comprador de um apartamento. Sim. E participei do financiamento. E isso tudo me encantou muito.
E como eu gosto muito do que eu faço, fica mais fácil, né? Você levanta motivado todo dia de manhã. E Capital Finance começou lá atrás, era uma empresa bem pequena, de 4, 5 pessoas. A gente teve a oportunidade de entrar no Banco Itaú, fazendo os monitoramentos financeiros. O que são os monitoramentos financeiros? O banco, ou o fundo, ou qualquer investidor, precisa de alguém que acompanhe o andamento de uma obra, tanto a parte física, financeira de evolução, quanto a parte dos recebíveis, a parte se aquilo está sendo empregado exatamente dentro da SPE, dentro Quantos a pagar, quantos a receber. Exato. Então a gente monitora, a gente funciona como um auditor, como um fiscal para o investidor, trazendo segurança para aquele que investe e também para os compradores, aqueles que têm a ciência de que existe uma empresa ali monitorando, uma empresa no dia a dia, Sim. vendo o que acontece ali dentro. Esse foi o começo. O Banco Itaú, depois a gente conseguiu com o Banco Bradesco, nos tornarmos Começaram com os maiores já. Começamos com os maiores. Caramba. A gente... Bom relacionamento. Bom relacionamento. Então, ao longo da vida a gente vai criando bons relacionamentos saudáveis. A gente, sem nenhuma modéstia, a gente é muito sério, a gente é muito correto e a gente acaba atraindo esse tipo de pessoa para o nosso lado. Tá aqui um exemplo que é você, que a gente tem alguns relacionamentos e todos eles muito saudáveis. Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco Santander, a gente foi cadastrado como prestador de serviço e a gente tem alguns serviços. Eu posso contar os serviços agora? Sim. Monitoramentos, como você colocou, os financeiros, a gente vê balanço, a gente vê recebíveis, a gente vê toda a parte de recursos entrando e se estão sendo aplicados devidamente dentro da obra específica. Existe a parte de engenharia, que é um outro departamento que a gente tem, que inclusive a gente faz essas duas pontas com vocês, né, no Verititá Pompeia, através de um fundo de investimento que vocês foram buscar recursos e que a gente também é parceiro. Sim. A parte de engenharia, a gente vê lá o avanço físico e financeiro, a gente pega um cronograma original. Então, quanto essa obra vai custar? Por hipótese, ela vai custar 50 milhões, ela tem um prazo de evolução. E a gente vai acompanhando se isso de fato vai acontecendo, Sim. ou se não está acontecendo, pequenos desvios não de Orçamento. De orçamento ou até... Inadimplência, talvez. Exato, tudo isso. Essa é a parte de monitoramento financeiro. O outro de engenharia, que a gente vende produtos separados. Isso no mercado assim, não é muito comum, porque geralmente a turma que faz monitoramento de engenharia é uma coisa, monitoramento financeiro de contas a pagar e receber é outra. Né? E legal que vocês fazem os dois. E vocês têm uma visão mais holística da coisa, né? A gente se auto-intitula especialista no mercado imobiliário. Então a gente tenta fechar todas as portas ali, As pontas. todas as pontas, desculpe, do setor imobiliário com esses monitoramentos. A gente tem também a parte de captação de recursos. A gente, ao longo da história, eu posso te dizer que eu visitei mais de 200 incorporadoras. A gente sempre visita, eu sou o cara que tô na rua ali no dia a dia. Visitando essas pessoas, a gente acabou tendo um relacionamento, eles acabam nos procurando quando ele está tomado de limite em banco, ou quando ele não tem expertise suficiente para ir no fundo. A gente orienta, a gente ajuda. Tem a parte da consultoria também, que é isso. O cara, muita gente não sabe o que é um plano empresário, não sabe o que é um patrimônio de afetação, o que é o RET. E constituir até uma SPE, tem gente que não tem esse conhecimento. Empresas menores, empresas de dono, empresas que têm um porte ainda... Estão no começo, né? Sim. Então a gente tem a consultoria também, a captação, onde a gente busca recursos, a gente tem experiência suficiente para ver se o produto para em pé, Legal. se é um produto que vai ser aceito no mercado, a gente analisa a velocidade de vendas, e aí a gente entra assessorando esses caras. Legal. E a gente também atua na parte de home equity, que não é bem o nosso foco, mas acaba acontecendo também. Às vezes o cara não tem... Na originação, você disse? Na originação. Ah, Na legal. originação. O cara às vezes não tem corpo suficiente, musculatura ali, a empresa dele, para tomar de um jeito, a gente tenta de outro. A gente atende de... Não é o foco pessoa física, mas acaba acontecendo. A gente, Legal. na verdade, Murilo, a gente não perde negócio. Boa. Show, cara. E um pouco de números de Capital Finance. Hoje, quantas obras vocês têm monitoradas? Qual que é a cabeça daqui para frente?
Quantos funcionários vocês têm? Como é que é a estrutura hoje da Capital Finance? Legal. Hoje eu posso te dizer que a gente tem, meu maior cliente é Bradesco, a gente é servicer dele, então espelhamento de carteira, monitoro 160 SPS, Caramba. monitoramentos como a gente faz para Verticale são aproximadamente 40. Então vou falar de números gerais, acho que não ficar segregando, acho que a gente fica muito longa a história. Eu monitoro mais ou menos 200 SPS, eu tenho ali canteiros de obra, aproximadamente uns 40 que a gente visita. Eu tenho equipe no Brasil inteiro, parte de engenharia. Tenho obra de Marabá, Belém, Fortaleza, Recife, até o sul do país. Bastante coisa. A gente já fez muito trabalho. Funcionários, a gente tem internos 40. Fora do escritório ali, pessoal de engenharia, tem uns 20, tá? Mais ou menos 60 pessoas. O que mais que você me perguntou? Não, é coisa, hein? 200 obras que você monitora. 200 horas, simultaneamente. Legal, hein, cara? Legal. Parabéns. Legal, obrigado. A gente está bem estruturado, a gente tem bastante conhecimento. Estão crescendo bastante, né? Estamos, perspectivas muito boas. A gente está retomando vários contatos. Nos últimos 3 anos a gente não tinha essa proximidade com fundos para fazer estruturar um CRI ou outro tipo de operação. O foco era mais banco, agora você está entrando mais no mercado de capitais também, né? Sim. A verdade é que a Capital Finance começou como uma empresa de consultoria na essência. E a gente não trata só o mercado imobiliário, a gente trata qualquer segmento. Tá. Mas foi naturalmente o crescimento focado para o mercado imobiliário com a entrada dos bancos. E aí eu vi uma oportunidade ali que os bancos, em um determinado momento, há uns 5 anos atrás mais ou menos, eles ficaram muito restritivos com relação à concessão de crédito. E aí os fundos começaram a ter uma evolução bem forte ali. Sim. Começaram a pegar uma parte desse mercado porque o banco não queria financiar. Perfeito. O banco teve ali muitos problemas em 17, 18, de muito default de crédito. Eles estavam muito preocupados, no meu ponto de vista, em botar dinheiro na rua e não estavam fazendo o acompanhamento devido para o retorno do que foi financiado. Sim. Para a gente foi a hora que a gente estourou, né? Então a gente tinha muito trabalho, a gente cresceu muito, perspectivas muito boas esse ano foi muito bom para a gente. Eu acredito que ano que vem a gente vai ter um crescimento de 30%. Eu estava até discutindo isso ontem ali na nossa comissão interna. É para 300 canteiras ano que vem. Pô, gostaria muito, é o objetivo. Eu vou te ajudar nisso, hein? Pô, vai ser um prazer imenso. Adoro. Boa, então recapitulando, turma, vamos falar do agente de monitoramento. Então pensa que uma obra você tem ali milhares de insumos, centenas de boletos, enfim, é uma loucura, né? Como que o investidor ali que tem dezenas de projetos investidos consegue ter o controle integral disso com esse agente de monitoramento? Então, o agente de monitoramento, no tipo da Capital Finance, o que é legal, né? Eles têm o monitoramento tanto da parte financeira, que a gente chama de servicer, tanto a questão de obra, né? Então, parte financeira, ele faz ali conciliação de contas a pagar e contas a receber, vê se está tudo indo para o lugar devido, e para a obra também, após o recebimento daqueles recursos, se está sendo aplicada no local correto. Então, o agente de monitoramento tem essa função de trazer gestão e governança para toda a cadeia de stakeholders. Excelente. Uma palavra que a gente está cada vez mais ouvindo, e eu acho que vocês vêm de encontro a isso, é governança, né? Sem dúvida. Na tua vivência, você está em 200 canteiros, na prática, tá? O que você vê de governança? A turma está se preocupando, não está? Hoje governança já não é aquele bicho de 7 cabeças, preciso ser gigante para ter governança. O que você está vendo aí Brasil adentro? Olha, ainda está muito aquém do esperado. A gente percebe que, tirando os grandes players, óbvio, né, eles que são bem estruturados e tal, falta muita governança, falta muita organização. O empresário não tem ali a consciência de estar devidamente organizado, focando um crescimento sustentável para a empresa dele a longo prazo. A gente tem trabalhado bastante nisso, conscientizando os empresários, como a gente está focando muito na construção civil, de que é importantíssimo ele estar bem organizado, bem estruturado, com a governança devidamente em dia, para que ele tenha a oportunidade de um crescimento. Eu tenho perguntado em algumas visitas recentes, aonde você quer chegar?
E já ouvi dizer, resposta de caras assim, eu quero fazer o IPO da minha empresa, eu quero lançar ela na bolsa. Então, legal, vamos dar uma olhada como é que você está hoje, né? E aí você percebe que o cara está muito longe da organização devida. A governança, o que ele acha que é governança, ainda não é. Perfeito. E a gente também entra assessorando o cara nesse aspecto. Legal. E vocês dão consultoria para a implementação de governança também? Sim, sim. A gente já chegou até a lançar a empresa na bolsa. Que legal, cara. Uma empresa de Juiz de Fora, há um tempo atrás já. Não, legal. Então, para a turma que não conhece tão bem governança, o que é governança, né? É basicamente conjunto de práticas saudáveis, né? Para trazer transparência e confiabilidade para toda a cadeia de stakeholders. Não sei se essa definição foi a melhor possível. Está corretíssimo. Mas na minha visão eu acho que é um pouco disso. E por que é importante você ter isso, né? Primeiro, para dar segurança interna para ter os investidores, sócios, etc. E no momento que você quer escalar a sua companhia, cada vez mais as captações vão ser parrudas. Sim. E vai demandar essa segurança para o investidor que vai integralizar o recurso ali, né? Então, quanto maior você quer ser, mais governança você tem que ser. Sem dúvida. Você tem que ter, desculpa. E o que eu costumo dizer, né? Governança não é um bicho de 7 cabeças e não custa caro. É 80% iniciativa, 20% efetivamente custo, né? Primeiro, você tem um bom CRM, esse é o básico do básico, chamaria até de boa gestão, não governança, né? Auditoria de DFs, hoje em dia já você não precisa fazer uma Big Four da vida, você tem ali empresas como a BDO, que já dão ali uma credibilidade bastante grande, né? Para o investidor olhar ali tuas DFs e falar, putz, não é o contador amigo ali de infância que canetou, realmente essa DF aqui faz sentido. Então, acho que tem um monte de iniciativas que não custam quase nada ou um valor ínfimo, né? Para aquele cara até que está com, sei lá, um prédio por ano, um prédio por vez. Não é impossível você implementar. Depende muito mais da sua iniciativa e vontade de transparência. Sim. Né? Tem muita gente boa no mercado, a gente faz isso. A gente tem também ali um braço de contabilidade focada na construção civil. Uhum. É uma empresa fora da Capital Finance, mas é uma empresa parceira até de mesmos sócios. Um cara muito conhecido no mercado financeiro que coordena essa parte. E é preciso o incorporador, o construtor, tendo essa ciência de tudo que você citou, ele fica, estando mais organizado, com a governança dele em dia, o cara consegue focar no business dele. Sim. Ele tem que ter parceiros que saibam o que estão fazendo, tem que estar sendo bem assessorado, o cara cresce. Sim. Como você colocou bem, Murilo, é a conscientização do empresário de que não custa caro isso. A gente tem até um caso recente de uma empresa que já entregou mais de 20 empreendimentos, ela nunca fez SPE, ela nunca tirou RET, nunca fez patrimônio de afetação, ela não tem RET. Eu falei pro cara, você tem noção de quanto dinheiro você deixou na mesa só de não ter o RET? Quando eu contei isso pro cara, o que parece simples pra gente, que é o nosso dia a dia, sim, o cara ficou encantado. E ele viu que aquilo... Ele quer trocar de contador para ontem. Porque claro. Então, assim, é uma consultoria relativamente simples, curta, não é cara, só que o resultado que traz para ele sim, é imensurável. Boa. Cara, então a gente falou um pouco de governança. Na prática, assim, a gente tem muito contato com incorporadores, loteadores. Você falou agora um negócio que eu ouço toda semana também. O cara já fez 20, 30, aí você fala, mas qual que é a margem do teu empreendimento? O cara não sabe. Ou ele acha que sabe. Depois, quando você vai ver os números, assim, diverge completamente não é o que ele do que ele fala, né? Cara, qual que é a dificuldade, assim, na prática, né? Os desafios, dificuldade em relação à coleta de informação, em relação a turma não só coletar, mas organizar bem essa informação. Você vê isso constantemente ou não? A turma já está se organizando? Que momento você acha que a gente está? Evoluiu bastante, mas ainda muito longe da coisa estar devidamente organizada. Eu diria para você que vamos excluir os grandes mesmo, tá? Quem constrói em São Paulo, que já está estruturado há 30, 40 anos, Cirela, MPD, Elbro, Cetim e tudo mais. Isso são empresas que estão devidamente colocadas no mercado e com a governança super ok. Diria que 80% ainda
falta muita coisa. O cara não sabe qual que é o resultado efetivo dele, não tem controles devidos. O cara, como a gente audita muito, quando a gente recebe a documentação, a gente começa a questionar. Mas esse cliente, e esse contrato, e essa inadimplência, e a gente chega a ver que tem muita coisa que o cara não tem, ele não sabe quanto ele tem de inadimplência, ele não sabe nem quanto ele cobrou. Isso falando de empresas pequenas que faz apenas um empreendimento por vez. E quando o cara se aventura, empresas médias, ele tem 6, 7 canteiros de obra. Aí... Um ponto que a gente tenta colocar na cabeça do empresário que ele tem que segregar através de SPS, ele tem que ter o patrimônio de afetação. O que é isso? A SPL é uma sociedade de propósito específico, onde ele tem ali, ele coloca um empreendimento dentro desse CNPJ, fora da holding. Então, se ele está construindo 7, ele tem que ter 7 SPS. Ele tem que fazer o patrimônio de afetação, que é a garantia de que os recursos que estão entrando, seja de recebíveis, seja de investidores, banco, fundo, o que for, estão sendo direcionados para aquela obra e que tudo que é pago entra ali através de contas correntes específicas dentro do CNPJ da SPE e o que sai também. Sim. Isso é segurança para o comprador final, para aquele cara que está adquirindo aquele apartamento, aquela unidade, porque o recurso, muita gente não tem essa informação. Tá? Eu diria para você que 95% das pessoas que compram um imóvel não sabe o que é isso. Sim. Ou às vezes não sabe a importância de ver uma placa de um banco ou de um fundo na frente da obra financiando. Aquilo significa que o construtor, que o incorporador vai ter o recurso suficiente para ir até o final. Sim. Porque quando entra um investidor, ele não pode correr o risco da obra não ficar pronta. Que o pior cenário para qualquer um, a obra não ficar pronta. Para o incorporador, para o investidor e para o comprador final. Isso é muito importante. A gente vê uma desorganização ainda muito grande, Murilo. Muito grande. Estamos engatinhando, né? Estamos engatinhando. A gente entra ajudando. Às vezes a gente entra no processo e só de fazer um monitoramento, porque isso chegou para alguém, a pedido de alguém, a gente acaba dando essa consultoria para o cara organizando. Quando a coisa é mais simples, a gente faz ali meio na camaradagem, mas quando a gente percebe que é um pouco mais embaixo, a gente entra com uma consultoria. Bom, então vamos lá. 5 dicas para você que é incorporador ou loteador se estruturar em termos de gestão e governança. 5 dicas. Primeiro, governança dentro da estrutura do tamanho dele. Sempre constituir uma SPE através de um CNPJ específico. Tá. Patrimônio de afetação, sem dúvida, RET, e ali bastante transpiração para o cara, tendo o negócio em mão, tendo o negócio organizado, fica muito mais fácil do cara fazer a gestão. Complementaria também com, se ele tiver um tamanho ali relativamente já robusto, uma auditoria, não precisa ser Big Four, né? Se tiver uma cadeia societária um pouco mais complexa, instituição de um conselho. Sem dúvida, né? Bem lembrado. E eu acho que um bom CRM também para ter esses inputs de maneira clara e em tempo real, né? Então, informação na mão, né? Mas... se a turma fizer esses 5 ou 6 que a gente falou aqui, eu acho que já está ali 3 passos à frente de 80% sem dúvida. Da maioria do mercado. Sem dúvida. Bom, Fábio, a gente tem aqui a iniciativa do investidor imobiliário. Uma das grandes ênfases é a questão de funding, né? Por quê? Você bem falou aqui que nos últimos 5 anos os bancos retraíram, etc., por causa de muitos defaults, também escassez de poupança. E a gente busca trazer informações muito em linha com isso, né? De tendência, o que o mercado está fazendo, o que você vê no longo prazo. Então, você que tem assim, esse contato com tantos incorporadores, né? 200 canteiros de obra, o que você tem visto de funding, né? Você acha que esse negócio está em momento de transformação, né? De transição de banco para mercado de capitais ou não? O que você vê no médio e longo prazo? Bom, primeiro que eu tenho viajado bastante pelo Brasil, e o Brasil é um canteiro de obras hoje, né? A gente vê a cidade de São Paulo, qualquer bairro que você vai, tem diversos empreendimentos subindo. Fora do eixo São Paulo, Nordeste, muita coisa acontecendo. O Sul, muita coisa acontecendo. O mercado vem absorvendo. Você vê que qualquer lançamento, os caras vendem ali. Eu fico impressionado de o cara lança 400 unidades, ele vende aquilo em um mês.
Fund é fundamental. Alguns empresários entenderam que trabalhar com recursos de terceiros é sim importante, porque ele acaba tendo uma oportunidade estando capitalizado. Bancos voltaram a dar crédito, os grandes bancos, né? Hoje são poucos os bancos que fazem isso. Plano empresário com captação de poupança, super escasso, como você falou. Eu entendo que esse movimento acabou acontecendo porque quem tinha caderneta de poupança, com tanta informação, os bancos oferecendo diversos produtos financeiros, trazendo uma rentabilidade maior, eles acabaram migrando da poupança para outros produtos. Perfeito. E isso acabou acarretando uma diminuição de funding de bancos, que praticamente Bradesco, Caixa Econômica, ali que tinham mais recursos oriundos de poupança, e começaram a entregar recursos com dinheiro de tesouraria. Perfeito. Então é uma operação de CDI mais spread. Os fundos fazem operações similares, existe ali um custo de estruturação, mas dependendo do que o cara tem de crédito aprovado, ele tem que recorrer a isso, que são operações saudáveis também, né? A tendência, eu acho que o mercado vai continuar em alta, as coisas estão acontecendo, os produtos estão sendo muito modificados, são produtos muito modernos hoje em dia, o público está procurando coisas diferentes. A gente vê que os modelos de apartamento, as formas de construção, nem diria formas de construção, mas o estilo das construções estão muito diferentes. E está tendo uma absorção muito boa pelo público, né? Sim, e em relação ao produto de funding, também a gente vê uma sofisticação grande acontecendo, né? Você vê não só o financiamento da produção, mas hoje você tem desde a aquisição de terreno, aí você tem o bridge, aí você tem até a antecipação de dividendo. Então a gente costuma dizer que até 2010 o mercado estava se regulando, 2010 a 2020 ele se democratizou através do advento da internet, as pessoas aprenderam a investir melhor e ganhou volume, né? Ganhou corpo no mercado de capitais especificamente. Sim. E a partir de 2020 o mercado começou a ter maior sofisticação em relação ao produto, né? Sem dúvida. Então, assim, na nossa visão, a gente tem assim, grande confiança que cada vez mais o mercado de capitais vai ganhar espaço, porque artesanalidade, agilidade, disponibilidade de funding, né? Então é uma tendência que cada vez mais aumenta, e os bancos ali entendendo como acompanhar essas três diferenciais competitivos de uma maneira muito mais amarrada. Sim. Então a gente vê aí hoje o mercado de capitais com 300 bi, né, em FIIs, e poupança 800 bi. Então assim, o volume já está bem próximo. Sim. E aí você tem alguns movimentos que fomentam o mercado de capitais ganhar mais corpo, né, movimentos regulatórios. Então a gente tem aí grande confiança que o mercado de capitais vai ser sim cada vez mais importante, né, para financiar o setor, e os bancos vão ali cada vez mais focar nos caras maiores, nos riscos menores de crédito, né? Então a gente acredita que vai ter essa segregação de mercado. Boa, Fabião. Infelizmente nosso tempo está acabando. Falei que o tempo aqui passa mais rápido. Sem dúvida. Sim. Queria que você deixasse sua mensagem final em relação a funding, mercado imobiliário e capital finance, quem quiser conhecer também. Claro. Funding, mercado imobiliário, sem dúvida que está numa crescente. Os produtos que estão sendo desenhados, novos, novos de 3, 4 anos para cá, são produtos que o mercado assimilou muito bem. Sobre Capital Finance, é um prazer, se quiserem conhecer um pouco mais, fico aqui disponível. Podem conhecer através do site capitalfinance.com.br. A gente está nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook. Vocês me acham o meu contato lá, de todos esses serviços que a gente presta. Vai ter cupom de desconto para quem falar do investidor imobiliário, né? Vamos negociar, por que não? Por que não? Boa. A gente entra com algumas coisas diferenciadas. Fechado, Fabião. Cara, muito obrigado. O papo foi enriquecedor, né, em relação à governança, agente de monitoramento, que é um stakeholder ainda pouco disseminado, né, principalmente para a turma que não é tão próxima do mercado, ainda não conhece, né? Então acho que foi muito legal. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela audiência de vocês, né? Nos siga nas redes sociais, @investidor imobiliário. A gente está basicamente em todas as redes sociais. E toda quinta-feira um episódio novo aqui para vocês.
Obrigado e até a próxima.